Em nossa última live aqui no canal, a gente entrou nessa questão aí de um bug que tem no YouTube agora, para quem usa o app do YouTube no celular, que quando você põe uma curtida, um joinha em algum vídeo, ele retira depois. E muitos canais de direita têm falado que isso é uma conspiração do YouTube esquerdista, do Google esquerdista, para prejudicar canais de direita. Sendo que isso não é verdade. Isso também tem ocorrido com canais de esquerda, canais de centro-esquerda, canais de outros assuntos que não tem nada a ver com política. É uma coisa do app. E para exemplificar isso, a Denise, né, minha esposa, pegou o celular e mostrou como isso ocorria no canal do Easy Nobre. E eu falei assim, mas esse canal é de direita, então tipo, não seria como argumento para mostrar que também ocorre com outros canais que não são de direita. E o Easy Nobre ficou bolado com essa afirmação aí. Ele entrou na live, comentou lá, a gente conversou sobre isso, e depois ele fez uma live falando sobre a posição política também dele. Ele fez um teste político dele ao vivo para mostrar como ele não é de direita. Também comentou no Twitter, fez uma postagem lá. Então, assim, eu senti que ele ficou bastante bolado com essa afirmação minha. E eu quero falar sobre isso agora. De tempo em tempo a gente tem que voltar aqui e falar sobre essa questão de esquerda e direita, sobre essa polarização política, sobre a incompreensão que há em torno desses termos. Porque eu percebo que o Easy Nobre, assim como a gente aqui na Europa também, a gente está num contexto no qual essa divisão aí não é, sabe, não faz parte do nosso dia a dia. Você não anda na rua apontando para as pessoas esse de esquerda ou de direita. Simplesmente não é um problema, porque o debate político fora do Brasil, em vários países pelo menos, não é tão polarizado assim, não é tão intoxicado assim como está o debate no Brasil, está contaminado. Então, assim, você precisa rotular as pessoas, você precisa botar essas etiquetas nas pessoas para que você saiba quem é o seu inimigo, para que você saiba quem você deve enfrentar. Então, assim, ser de direita ou de esquerda não é xingamento. Você falar que alguém é de direita não é um xingamento, porque a direita, assim como a esquerda, tem muitas vertentes, tem muitas posições, tem direita moderada, tem centro-direita, tem liberal, tem conservador e tem extrema-direita. Na verdade, o problema no debate político brasileiro agora não é haver a direita e a esquerda, mas é a ascensão de uma extrema-direita que está no poder agora. Inclusive, muitos teóricos da democracia e das posições políticas, das ideologias políticas, afirmam que numa democracia saudável, você permite que diferentes posições, por mais radicais que sejam, possam se expressar. O problema não é isso. O problema não é você ter extremistas. O problema não é você ter uma extrema-direita participando do debate político, se expressando e defendendo suas ideias, por mais intolerantes que elas sejam. O problema é quando o extremo chega ao centro, é quando o extremo chega ao poder. E é isso que a gente vê no Brasil agora. Você tem a extrema-direita na figura do Bolsonaro no centro do poder. E esse é o problema, porque é um discurso radical, é um discurso extremista e é um discurso perigoso. Você provavelmente vai criticar falando assim, mas você usa extrema-direita. O que é extrema-direita? Eu já falei sobre isso várias vezes aqui, vou deixar na descrição aqui alguns links para alguns vídeos que eu já falei sobre o que é extrema-direita, a definição teórica disso, o que os intelectuais falam sobre isso, o que os pesquisadores sobre a extrema-direita dizem sobre esse assunto. Então consulte esses vídeos para entender o que é a extrema-direita, quais são as características da extrema-direita. Mas de fato, se você observar a retórica do Bolsonaro e de quem o cerca, dos influenciadores digitais que defendem o Bolsonaro, eles são extremistas de direita. Eles defendem todo um pacote de retórica de partidos extremistas pelo mundo. E uma coisa é certa, gente, eu já falei isso também anteriormente, já dei entrevistas falando sobre isso, eu não estaria debatendo política agora com vocês, eu não estaria falando de política se a eleição passada houvesse sido uma eleição normal. Porque assim, democracia é exatamente isso. Você tem troca de poder. Se você observar historicamente os presidentes dos Estados Unidos ou os primeiros ministros do Reino Unido, você verá que há uma troca de poder. E essa troca de poder, essa alternância de poder entre diferentes ideais, entre diferentes propostas políticas, é totalmente normal e totalmente saudável numa democracia. Uma democracia exige essa pluralidade de ideias e de posições políticas. O problema dessa eleição passada não era que havia uma alternância de poder eventual, é que havia um candidato extremista liderando as pesquisas. Um discurso que ainda é homofóbico, que é xenófobo, que é intolerante e que defende em vários momentos a perseguição de oponentes políticos. Então, assim, é um discurso autoritário e antidemocrático em sua essência. E isso não é aceitável, principalmente quando se trata de alguém que liderava as pesquisas e que ganhou a eleição. Então essa foi a grande questão. Eu me envolvi nessa questão política, eu me envolvi nesse debate político no Brasil agora, porque me parecia assustador que os brasileiros estivessem dispostos a votar em alguém que representava valores que eram contra a própria democracia, a própria eleição, a própria existência de certas pessoas e certos grupos. Como ele mesmo disse, as minorias se curvam ou desaparecem. Esse é um discurso extremamente perigoso e intolerante. Então, assim, o meu envolvimento nessa questão, eu fui arrastado para isso por causa desse horror
a esse discurso intolerante do Bolsonaro. Se fosse uma eleição normal, com candidatos apresentando propostas e um debate saudável, eu possivelmente não estaria falando sobre isso agora. Então o que houve foi uma intoxicação do debate político, uma contaminação por valores nocivos, prejudiciais e que podem corroer a democracia. Ou seja, na minha opinião, a pessoa ser de esquerda ou de direita não é nenhum problema. Vocês têm o direito de defender suas ideias. Vocês têm o direito de defender Estado mínimo, defender o liberalismo, defender socialismo, social-democracia, defender igualdade ou liberdade, ou o que vocês quiserem defender. Para mim o problema não é esse. Para mim o problema é essa contaminação do debate e mais do que isso, que aquilo que eu entendo que seja minha luta, é a distorção dos fatos, é a distorção do conhecimento para chegar aos seus fins. Então, assim, o que você viu foi o uso de mentiras, de fake news, de distorções, de ataques a professores, à academia, para que eles corroessem a credibilidade da imprensa, dos professores, dos intelectuais, dos artistas. Então aquilo que eu enxergo como minha luta é para tentar preservar algum tipo de critério para a gente poder tentar acessar aquilo que se entende como verdade, que é uma correspondência aos fatos, que essa extrema-direita brasileira despreza completamente. E não apenas a brasileira, a extrema-direita no mundo geralmente distorce a realidade para defender os seus fins. Então dizer que alguém de direita não é uma ofensa, não é um ataque a ninguém. A pessoa pode ser de direita moderada, por exemplo, ter ideias razoáveis, ter um projeto razoável que ela pense ser o melhor para o país, e isso é totalmente aceitável numa democracia. Outra coisa que a gente tem que pensar também é que essa noção de esquerda e de direita, ela é definida contextualmente, né, historicamente, varia de país para país, e mais do que isso também, ela tende a ser também subjetiva. Se você, por exemplo, é alguém de extrema esquerda, você vai enxergar alguém que é esquerda moderada como se fosse um direitista. Do mesmo modo que a extrema direita agora é tão radical que todo mundo agora é esquerda para eles. O PSDB é esquerda para eles, o nazismo é esquerda para eles. Então eles são mais direita, ainda são mais radicais do que o próprio nazismo. O que ocorreu no Brasil foi que o eixo se deslocou de tal modo para a direita agora, pendeu de tal modo para a extrema direita, que todo mundo agora é esquerdista. Se você for um liberal moderado, você já é esquerdista para a extrema direita. Essa percepção ela é muito relativa. Ainda mais quando você está perto do centro, ainda quando você está perto de uma moderação ali, é muito difícil você se situar ali se você é exatamente de esquerda ou direita. E isso ocorre de fato. E como eu disse, também se varia de país para país. Você ser esquerda moderada nos Estados Unidos não é a mesma coisa de você ser esquerda moderada no Brasil. Eu vi um documentário falando sobre os incêndios em carros na Suécia, né, o caos da Suécia, né, caos entre aspas da Suécia. E tinha lá um político sueco mostrando as regiões mais conflitivas do país, né? Onde havia tido manifestações e queima de carros nas ruas. E num ponto ele diz aqui, eu aqui na Suécia eu sou de centro-esquerda, porém nos Estados Unidos eu acho que eu seria extrema-esquerda, porque a extrema-esquerda aqui na Suécia é muito radical. Então isso varia. Do mesmo modo que na Espanha, por exemplo, é diferente a relação. Então, assim, realmente esse debate não ocorre no dia a dia. As pessoas não ficam tentando encaixar umas às outras em qual posicionamento político você está. Não é debatido isso, aqui não é um problema. Talvez seja em pequenos círculos, mas de fato você não vai ver essa briga diariamente como você vê na internet. Que há uma necessidade enorme de classificar as pessoas, de botar os rótulos nela. Esse fulano é liberal, esse fulano é conservador, esse fulano aqui é tal coisa, porque realmente o debate político chegou a esse ponto, no qual você precisa se posicionar de maneira muito bem definida porque você faz parte daquele grupo e é o grupo no qual você vai lutar na trincheira. O que é lamentável, o que é realmente lamentável, porque as coisas são muito mais complexas do que isso e muito mais fluídas do que isso, a meu ver, pelo menos. Então minha resposta pro Zinobre é fique tranquilo porque ter chamado você de direita não era uma ofensa, não estava te xingando. Ele se apresentou agora como de esquerda, né, fez até o teste lá, então por mim tudo bem, tanto faz, na verdade. Tem muita gente que é de direita, moderada e que é totalmente racional, totalmente sensata, que você pode conversar, que você pode trocar ideias, que tem projetos, que tem ideias interessantes. Ou seja, a questão não é ser de direita. A questão mesmo, como eu disse, o problema no Brasil agora é que você tem uma extrema direita, que é um discurso intransigente, intolerante, radical e perigoso. E que é um discurso que gradualmente tem contaminado também outros países. Então, sim, você tem visto essa ascensão da extrema-direita em outros países também, o que é algo preocupante, o que é algo que deve ser combatido também. Existem grupos no exterior que estão se mobilizando para tentar controlar a ascensão da extrema-direita, porque realmente é um discurso intransigente e perigoso. É anti-imigrante, antifeminista em muitos casos, é misógino, em alguns casos específicos são extremamente racistas, são supremacistas brancos, ou seja, é um discurso de intolerância que traz resquícios do fascismo, do nazismo, também tem particularidades muito próprias da nossa época atual. Então, assim, a luta, o combate meu aqui
é contra esse grupo extremista de direita que está no poder agora e que pode incitar ódio contra minorias e contra outros grupos, né, como intelectuais, professores, artistas, pesquisadores, qualquer um que tenha algum tipo de compromisso com os fatos, com a verdade. E a minha grande preocupação é se a gente vai conseguir sanear esse debate em algum momento, se a tendência não é piorar. E eu não sei dar uma resposta para isso. Eu tenho lido muito sobre esse assunto, eu tenho pesquisado muito sobre esse assunto. Eu até li recentemente um livro do Jamie Bartley chamado The People vs. Tech, e a tese dele é que graças à rede social, graças à internet, graças ao algoritmo das redes sociais, a tendência é piorar. Se não houver algum tipo de medida governamental de regulamentação das redes sociais, a tendência é piorar e que esse discurso inflamado, corrosivo, destrua as democracias de algum modo. Inclusive, a gente viu o Mark Zuckerberg também se manifestando sobre isso, dizendo que as redes sociais precisavam de mais regulamentação para evitar essa contaminação do debate político. Então, assim, até o Zuckerberg, que é o criador da maior rede social do mundo, já compreendeu o papel destrutivo que as redes sociais podem ter na política e nas democracias. A gente faz o nosso esforço individual aqui de tentar despoluir esse debate, a gente faz esse esforço, mas também não depende apenas de nós, indivíduos, depende também de uma decisão coletiva de tentar preservar aquilo que vale a pena ser preservado. E eu penso que vale preservar um debate político saudável, na qual seu opositor político é apenas alguém que tem ideias diferentes de você, que não merece ser morto, que não merece ser expulso, que não merece ser exilado do país, que não precisa desaparecer. Curvar-se ou desaparecer. Espero ter deixado bem clara a minha posição sobre isso aqui, sobre esse assunto. Realmente, como eu disse, ser de esquerda ou ser de direita para mim é indiferente. Isso faz parte da democracia, isso é saudável, isso é esperado numa democracia minimamente funcional. Então é isso, gente. Quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aí, sobre essa questão aí envolvendo esquerda e direita. Se chamar alguém de direitista esse xingamento, deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia e a gente se vê por aí. Abraços e até mais.